E galera do CCJ, professor Marcelão na área. Bom dia para vocês, boa tarde, boa noite, boa de madrugada, e dependendo do horário que você está assistindo essa aula. Professor Marcelão de volta aqui para darmos sequência no nosso conteúdo, né? Mais uma aula, beleza? Ok, espero que estejam todos bem. E vamos que vamos, galera, beleza? Mais uma aulinha aí. E agora nós vamos começar nessa aula. Olha, o cabelo tá grande, não tem como me cortar, né? Tá ficando igual uma juba de leão. Olha só. Pessoal, nessa aula nós vamos estar falando sobre álgebra, certo? Dando sequência aí no conteúdo de álgebra. Quem lembra o capítulo anterior, nós falamos sobre função afim, né? As características, né? Valor numérico, calcular a função afim. E agora nós vamos dar sequência no conteúdo, é a função afim 2, né? Gráficos, algumas situações novas aí, estudo do sinal, beleza? Então vai ser 2 aulas sobre essa parte teórica, né? Então são 2 aulas. Então vou explicar numa parte e na outra parte a gente encerra essa explicação de álgebra, beleza? Então são 2 aulas para a explicação desse conteúdo. Então assista o primeiro vídeo, terminou, assista a próxima aula em sequência. Beleza? Então, vamos que vamos aqui, ó. Bom, vamos lá então, galera, ó. Conteúdo então aí, professor Marcelão, matemática, vamos que vamos. Capítulo 7, função afim 2, tá? Dando sequência aí nos estudos de função. Pessoal, olha só. O que nós vamos trabalhar aí sobre função afim? Primeiramente, ó, função afim quando ela é crescente, decrescente e constante. Isso aqui não vai ter maiores problemas, porque nós já vimos isso quando nós começamos a estudar qualquer tipo de função, né? Gráficos, né? Quando que uma função é crescente com uma função decrescente. Ué, professor, mas nós já vimos isso, sim, mas agora nós estamos falando exclusivamente da função afim. Função afim ou função do primeiro grau, o gráfico é sempre uma reta. Uma reta. Por exemplo, pessoal, só para vocês entenderem, ó. Se eu tiver um gráfico aqui, por exemplo, desse tipo aqui, ó, vou fazer aqui para vocês. Eu tenho um gráfico aqui, eixo Y, e aqui o eixo X, certo? Se eu tiver um gráfico assim, ó, esse gráfico aqui, ó, você está vendo muito isso em Covid-19, ó. É o gráfico de uma função o quê? Crescente. Qual que é o macetão? Você vai caminhando da esquerda para a direita, ó, vai subindo. Então esse gráfico aqui é crescente. Eu posso ter um gráfico aqui diminuindo, decrescente, mas você perceba que esses gráficos não é uma reta. Função afim, todo gráfico de uma função do primeiro grau, de uma função afim, o gráfico é uma reta. Então, vamos lá. Podemos classificar as funções de acordo com o seu gráfico em crescente, decrescente ou constante. Então, ó, o gráfico de uma função é crescente, né? De uma função, eu estou falando exclusivamente de uma função afim, mas a definição é a mesma. Ela vai ser crescente quando o valor de x1 for menor que o valor do x2. Então, por exemplo, se você pega na função, sem ser no gráfico, você joga na fórmula lá, o valor para x1. Quando você joga x1 não, vou pegar x3. Quando o x vale 3, substituindo na fórmula, a conta deu 5. E se o x valer 4, a resposta deu 10. Ou seja, se aumentou o valor de x, aumentou o valor do f de x. Ó. É o que está dizendo aqui. Ó. Essa é a definição. Algebricamente, o valor de x1 vai dar o f de x1. Se ele é menor que o x2, então o f de x1 também vai ser menor que o f de x2. Isso quer dizer que ela é crescente. Bom, isso quer dizer que se os valores de x aumentam, os valores de y também aumentam no gráfico, né? Então, por exemplo, aquilo que eu já expliquei para vocês, ó. Esse é o gráfico de uma função afim, porque ele é uma reta. Esse é o valor do x1, ó. x1 aqui, por exemplo, vale 2. Quantos que dá o f de x1 ou y? Sei lá, vamos supor que deu 3.
ok? É isso que está dizendo ali em cima na teoria. Aí eu aumentei o x2, vamos supor que aqui vale a 5. E o f de x2 aqui foi para 8. Ou seja, aumentou o valor do x, aumentou o valor do y, ou o valor do f de x. Então, isso quer dizer que a função é crescente. Isso algebricamente, porque pelo gráfico é moleza de ver que é crescente. Qual que é o macetão do Marcelão que eu já falei para vocês? Como é que eu verifico pelo gráfico? É só você vir da esquerda para a direita. O que acontece na hora que chega aqui? Ó, começa a subir. Então, isso quer dizer que o gráfico é crescente, sempre da esquerda para a direita. Beleza? E quando que uma função ela é decrescente? Né? Uma função f decrescente. Aí acontece ao contrário. O primeiro valor, o x1, é maior. Se o x1 é menor que o x2, o f de x2 também vai ser menor que o f de x1, né? Então, esse x é menor, ó. x1 é menor. Então, o f de x2 aqui, ó, é menor que o f de x1. É o contrário. Ó. Tá vendo que tá invertido aqui, pessoal, ó. Quer dizer, o x1, você pega o valor do x. Não vou falar x1 que fica meio confuso. Se você aumenta o valor do x, o que acontece com o valor do f de x? Diminui. É isso. Fica mais fácil assim de entender. Aumenta o valor do x. Se o valor do x aumenta, o valor do y diminui. Isso quer dizer que ela é crescente. Olha aqui no gráfico como fica mais fácil de verificar isso. Ó. Vamos supor que esse x aqui, no caso aqui, está valendo menos 3. Ok? Esse é o x1. E esse x2 vale 2. Ou seja, o x1 é menor que o x2. Só que o que acontece? Quanto que vale o y? Quando o x vale menos 3, ó, meu y está aqui em cima. Ó, o f de x1 está aqui. Ó. Vamos supor que isso aqui vale a 4. E olha só, quando eu aumento o valor do x, o meu f de x ó, dá aqui embaixo. Vamos supor que aqui seja 1. Ó, o x1 é menor que x2. Está aqui, ó. x1 é menor que x2. Só que o que acontece? O f de x1 é menor, ou seja, o f de x2 é menor que o f de x1. Então, aumenta. Se aumenta o valor do x, o valor do f de x diminui. Então, isso quer dizer que a função é decrescente. Mais simples no gráfico de verificar. A mesma ideia. Regrinha da setinha. Ó, você vem da esquerda para a direita, olha o que acontece na hora que chega aqui no gráfico. Você vai começar a descer, ó. Caminhando da esquerda para a direita, a hora que chega no gráfico, desce. Então, decrescente. Beleza? E função constante é a mais fácil. Ó. Para qualquer valor de x, a imagem, o y, é sempre a mesma. Isso quer dizer o quê? Se você aumentar o valor do x ou diminuir, o y continua o mesmo, continua igual. Ó. Então tá aqui, ó. Vamos supor que esse x vale a 3. O f de x está aqui, vamos supor que aqui seja 4. Se o x vale 6, quanto é que vai valer o f de x2? 4. Ah, se o x valer aqui 7, o f de x2 vai valer 4. Ah, se o x valer menos 1, o f de x vai valer 4. Então, é uma função constante. É um gráfico de uma função constante. Ou seja, o gráfico de uma função afim constante sempre é uma reta paralela ao eixo do x. E o que é interessante? Esse ponto aqui, onde o gráfico corta o eixo do y, galera, esse pontinho aqui é sempre o valor de b da função. Como assim? Uma função afim não é assim, ó, f de x igual a ax mais b. O b indica o ponto em que o gráfico corta o eixo y. Então, uma função constante
não tem, o x aqui é zero. Então, uma função constante é sempre assim, ó. F de x igual a b. Quem que é esse b? É o valor que ela vai cruzar aqui. Então, se eu tiver uma função assim, ó, f de x igual a 4, quer dizer que era uma função constante que corta o eixo do y no ponto 4. Então, quer dizer que esse valor aqui é 4. Entenderam? Beleza? Então, resumidamente não, até que eu dei bastante atenção aí para a função afim, né? Para a função crescente e decrescente. Bom, vamos falar agora do gráfico de uma função afim. Função afim é a função da forma aqui, ó, ax mais b, e é sempre, ó, igual eu já falei, ó, sempre uma reta. Função afim, o gráfico é sempre uma reta. Já estudamos isso no capítulo anterior. O coeficiente A é chamado de coeficiente angular. Ou, lembra mesmo lá? Taxa de variação. E o B é chamado de coeficiente linear, ou termo independente. Agora, o que esses dois elementos têm a ver com o gráfico? Bom, tá aqui, ó. O coeficiente angular, ele determina a angulação da reta. Como assim, professor? Angulação da reta. Ele vai determinar a inclinação da reta. Aqui, ó. Então, ó, o coeficiente angular determina a angulação da reta. Ele é dado pela tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x. Então, perceba aqui, ó. Esse aqui é o coeficiente angular no gráfico, geometricamente, tá? É o valor do... Esse alfa é a mesma coisa que o valor de A. Ó, considere uma reta S, tá aqui, que passa pelos pontos A. Então, a reta está passando por esse ponto aqui, ó, esse ponto A. Quais as coordenadas desse ponto? XA e YA. E pelo ponto B, as coordenadas desse ponto, XB e YB. Então, ele possui um ângulo de inclinação, que é isso aqui, ó. Esse é o valor do coeficiente angular do A. OBS, o coeficiente angular alfa, pode ser determinado pela seguinte fórmula. Isso aqui nós não tínhamos, ou seja, o alfa é a mesma coisa que o A. Como eu posso determinar esse alfa ou esse A? Pela fórmula aqui, ó. Sempre, galera, presta atenção aqui, ó. O alfa, o A, o coeficiente angular, é a diferença entre os dois valores do y, o maior menos menor, dividido pela diferença dos valores do x, o maior menos o menor. Isso é fórmula. Como assim, professor? Não estou entendendo. Calma, a hora que chegar o exemplo você vai ver. Ó, importante. Na função f de x igual a x mais b, o a é o coeficiente angular. Então, o alfa é igual ao A, né? Alfa é a mesma coisa. Então, eu posso falar que o coeficiente angular vai ser quem? Quem que esse y representa? O f de x, né? Eu só estou mostrando as duas formas, que é a mesma coisa. Então, quem que seria esse xb? Seria o x2. E o xa seria o x1. Então, o que o x2? Ó, xa, y de a. Então, x2 vai dar o f de x2 menos, aqui, ó, o maior, ó, x2 seria o B, que é o maior, e o x1 seria o A. Então, é f de x1 equivalente aqui. A mesma fórmula, só para mostrar que você pode representar das duas formas a mesma coisa. Tá, professor, não estou entendendo. O que eu quero mostrar para vocês aqui, galera? Que normalmente ele pode te dar 2 pontos, a coordenada, tipo isso aqui, ó, de 2 pontos, e você vai achar o coeficiente angular. É claro que esses pontos aqui vai estar em número, tipo aqui 2, aqui 3, aqui, sei lá, 1 e aqui 4. Um exemplo. Com esses pontos é só você jogar na fórmula e achar o coeficiente angular. Entenderam? Essa é a ideia. Então você tem que lembrar que sempre 2 pontos a diferença do y, é do f de x maior menos o f de x menor, sobre o x maior menos o x menor, ou y se estiver no gráfico. Ó, gráfico de uma função afim. Pessoal,
Então, o coeficiente angular, ele é responsável pela inclinação da reta, né, no eixo cartesiano. Esse coeficiente angular determina se a reta é crescente ou decrescente. Como assim? Ó? Se o A é maior que zero, a função ela é crescente. Acabou. Olhou para o A, ela é crescente. Então, a inclinação dela vai estar crescendo, igual nós vimos lá no slide anterior. Então, é isso aqui. Ó. Por exemplo, só de olhar esse gráfico aqui, eu já sei que meu A, meu coeficiente angular, é um número positivo, maior que zero, porque a reta é crescente. Né? Lembra do macetão? Ó? Vem da esquerda para a direita, a hora que chega aqui você sobe. Subiu, a reta é crescente. Então o A é maior que zero, certo? Se o A for menor que zero, a função é decrescente, ou seja, se o A for negativo, ó, a função é decrescente, ó, vem da esquerda para a direita, desce. Então, todos esses itens já te dá a informação do gráfico. Então, eu tenho lá, coeficiente linear, eu falei no início da aula. Ó. O coeficiente linear B também é chamado de termo independente, ele determina o local exato onde a reta corta o eixo do Y. Isso é muito importante. Bom, tá vendo essa reta aqui? Olha só como que eu vou criando cara a minha função. Eu já sei que essa aqui é uma função afim. Então ela é uma função desse tipo aqui, ó. Olha só, ela é do tipo f de x, só para vocês entenderem qual que é a ideia desse estudo desses gráficos. Ela não é igual a ax mais b? Pessoal, o que eu já posso afirmar só olhando para esse gráfico? Olha onde que ela está cortando o eixo do y. Ela não está cortando o eixo do y bem aqui? Eu não sei que número que é esse, mas eu já posso afirmar que esse b é um número maior que zero. E eu já posso afirmar que esse a também é um número maior que zero. Por quê? Porque ela é crescente. Entenderam algumas características? É isso. Então, peraí, professor. Então, se esse ponto aqui fosse 1, exatamente, se esse valor aqui fosse 1, esse B ia ser igual a quantos? O B seria 1. O ponto em que o gráfico corta o eixo do Y é o valor do termo independente B. Gravem isso, é muito importante. Ajuda pra caramba. E o A indica se a reta é crescente ou decrescente. Então, nesse caso aqui, ó, o A é menor que zero. O B é maior que zero, porque está cruzando aqui em cima. Beleza? Certo? Então, vamos lá. Opa, desculpa aí que eu dei uma espirrada. Olha só. Voltando aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa função ela é decrescente. O A é menor que zero. E ela corta aqui nesse ponto. Esse ponto indica o valor do B dessa função aqui. Ó. O B está bem aqui, ó, é esse valor. Ok? Coeficiente linear. Então vamos ver um exemplo. Construa o esboço do gráfico da função f de x igual a 2x mais 4. Olha só, pessoal. Só olhando para construir o gráfico de uma função afim, nós precisamos de 2 pontos. Por quê? O gráfico não é uma reta? Para traçar uma reta, eu preciso apenas 2 pontos. Ó. Se eu marcar um ponto aqui, eu traço uma reta. Se eu marcar um ponto aqui e outro ponto aqui, eu traço uma reta. Então, para definir o gráfico de uma função afim, eu preciso de 2 pontos. Mas olhando para a lei de formação, eu já consigo ver umas características aqui. Ó. Repare que o A é menos 2. Opa, o meu A é menor que zero. Então, essa função ela vai ser decrescente. E repare que o termo independente é 4. Então, o B é igual a 4. Então, eu já sei aqui, a grosso modo, ó, que meu gráfico ele é decrescente e como o B é 4, ele passa pelo ponto 4. Então, ele vai estar aqui, ó, desse jeito. Eu não sei se ele está aqui, se ele está aqui.
ou se ele está mais em pé aqui, ou se ele está muito mais inclinado aqui. Como é que eu vou saber isso? Descobrindo o outro ponto. Qual é o outro ponto? Agora preste atenção que eu vou falar. É a raiz da função. Então, ó, como A é menor que zero, a função é decrescente e B é igual a 4. Então, a função corta o eixo do y no ponto 4. Então, eu já tenho um ponto. Quais são os dois pontos principais para você fazer o esboço do gráfico? O ponto em que ela corta o eixo do y e o ponto em que a reta corta o eixo do x. O ponto em que ela corta o eixo do y já tem aqui, ó, ela corta no 4. E como que eu acho o ponto que ela corta o eixo do x? Ó, a raiz da função. Você tem que determinar a raiz, ou seja, achar o valor do x. Como é que eu acho a raiz de uma função? Eu posso igualar a zero. Então, menos 2x mais 4 igual a zero. Vai passar para cá, vai multiplicar por menos 1, né? Então, vai ficar x igual a 2. O que quer dizer aqui? Que essa reta vai passar pelo eixo x no ponto 2. E ela passa pelo eixo y no ponto 4. Com isso, já é informação suficiente para eu montar o gráfico. Só que eu tenho duas formas de fazer a raiz, não se esqueça disso. Eu posso igualar a zero a função, ou eu posso usar a fórmula. Qual que é a fórmula? De achar a raiz de uma função afim, menos b sobre a. Cuidado que esse menos não tem nada a ver com o menos da fórmula. Então ficou, ué, professor, por que está negativo? Porque o a é negativo, ó. Toma cuidado. Então seria 4 sobre menos 2, né? Então ficaria menos aqui. Menos e menos dá mais, né? 4 dividido por 2 dá 2. Dá o mesmo resultado. Beleza? Achei os dois pontos. Aí é só traçar o gráfico. A reta corta o eixo do y no ponto 4 e corta o eixo do x no ponto 2. Eu acho que só de falar você já está visualizando a reta, né? Então tá lá, ó. Esse é o gráfico dessa função. Então é só isso que você precisa saber para construir o gráfico de uma função de primeiro grau. O ponto em que ela corta o eixo y e o ponto em que ela vai cortar o eixo x. Que ponto que é esse que ela corta o eixo y? É o valor do termo independente b. Que ponto é esse que ela corta o eixo x? É a raiz. Ok? Feito isso, você constrói o esboço de qualquer gráfico. Só dessa informação você já consegue fazer. Beleza? Certinho? Vamos lá para um exemplo aqui, ó. Determinar a lei de formação da função f de x igual a x mais b, cujo gráfico está mostrado a seguir. Bom, agora ele estou fazendo ao contrário. Neste exemplo, eu tinha a lei de formação, preste atenção. Neste exemplo, eu tinha a lei de formação e eu construí o gráfico. Agora, nesse daqui é o contrário. Ele me deu o gráfico e ele quer que eu ache a função. Ou seja, essa função. Bom, isso vai ficar para a próxima aula, ok? Então, na próxima aula, eu continuo explicando função afim 2. Beleza, galera? Então, na próxima aula, eu vou continuar com esse exercício com vocês, beleza? Então, continue aí, dá um clique na próxima aula, veja a sequência do vídeo, que aí eu vou dar continuidade, porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso. Então, dá uma paradinha, toma uma aguinha, faz um lanche, descansa, ou então, sei lá, assiste depois de 1 hora depois, mas assista o próximo vídeo, que é a sequência do conteúdo, beleza? Pessoal, forte abraço, fui!